Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra de Deus. E hoje nós vamos ouvir no livro de Isaías 55 a 58. Vamos lá? Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar meu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Vocês também darão ordem às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela o fará o que eu desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz, os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes haviam urtigas, brotará murta. Isto resultará em glória para o nome do Senhor. Será um sinal permanente que nunca será destruído. Capítulo 56. Sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los e para mostrar minha justiça entre vocês. Feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo. Feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar fazer o mal. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga: o Senhor jamais me deixará fazer parte de seu povo. E não permita que o eunuco diga: sou árvore seca, sem filhos e sem fruto. Pois assim diz o Senhor: eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei, dentro dos muros de minha casa, um memorial e um nome muito maior que os filhos e filhas. Pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e amam seu nome, que adoram e não profanam o sábado e que se apegam firmemente à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Pois o Senhor soberano que traz de volta os exilados diz: também trarei os outros de volta, além do meu povo Israel. Venham animais do campo, venham animais do bosque, venham e devorem, pois os vigias do meu povo são cegos e ignorantes. São como cães de guarda mudos, que não avisam quando o perigo se aproxima. Gostam de ficar deitados, dormindo e sonhando, como cães gulosos nunca estão satisfeitos. São pastores ignorantes, cada um segue seu caminho e procura seus interesses. Dizem: venham, vamos arranjar vinho e dar uma festa. Vamos nos embebedar. Amanhã faremos a mesma coisa e daremos uma festa ainda maior. Capítulo 57.
O justo perece e o fiel muitas vezes morre cedo, mas ninguém parece se importar nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá, pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Mas vocês, filhos de feiticeiras, venham cá, aproximem-se, filhos de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês zombam? Fazendo caretas e mostrando a língua? Vocês são filhos de pecadores e de mentirosos? Adoram seus ídolos com ardente paixão, debaixo dos carvalhos e de toda a árvore verdejante? Sacrificam os filhos nos vales, entre as rochas dos desfiladeiros? Seus deuses são as pedras lisas nos vales. Vocês os adoram com ofertas derramadas e ofertas de cereais. Eles, e não eu, são sua herança. Pensam que tudo isso me agrada? Cometeram adultério em todos os montes altos? Ali adoraram seus ídolos e foram infiéis a mim. Puseram símbolos pagãos nos batentes e atrás das portas. Abandonaram-me e foram para a cama com esses deuses detestáveis. Comprometeram-se com eles e gostam de olhar seus corpos nus. Foram até Moloque com óleo de azeite e muitos perfumes e enviaram para longe os seus mensageiros, até mesmo ao mundo dos mortos. Cansaram-se de tanto procurar, mas nunca desistiram. O desejo renovou suas forças, de modo que não ficaram exaustos. Vocês temem esses ídolos? Eles os apavoram? Foi por isso que mentiram para mim e se esqueceram de mim e de minhas palavras? Foi por causa do meu longo silêncio que deixaram de me temer? Agora mostrarei a todos essas suas boas obras. Nenhuma delas os ajudará. Vejamos se seus ídolos os salvarão quando clamarem por socorro. Até um sopro do vento é capaz de derrubá-los. Basta alguém respirar sobre eles para que tombem. Mas quem confia em mim herdará a terra e possuirá meu santo monte. Deus diz: preparem o caminho, tirem do meio da estrada as rochas e as pedras para que o meu povo passe. O alto e sublime que vive na eternidade, o santo, diz: habito nos lugares altos e santos e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido, porque não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se o fizesse, todos morreriam, sim, todos os seres que eu criei. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei e consolarei os que choram. Porei em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor que os cura. Os perversos, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta, e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus. Capítulo 58. Grite alto com todas as suas forças, grite alto com o som da trombeta, fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas? Vou lhes dizer por que eu respondo. É porque jejuaram para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem
os que forem presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seus alimentos com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimentos ao faminto e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muro e restauradores de ruas e casas. Guardem o sábado como dia santo, não usem este dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem neste dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria, grande honra lhes darei, e os sustentarei com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. E o Senhor, o Senhor, falei. Capítulo 59. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus, por causa dos seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue e seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentiras e sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz ao pecado. Chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morrerá. Quem neles pisar fará sair uma víbora. Suas teias não servem de roupa e ninguém pode se cobrir com elas. Tudo o que fazem é cheio de pecado e a violência é sua marca. Seus pés correm para fazer o mal e se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar. Por onde passam, deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar paz. Não entendem o que significa ser justo. Traçaram caminhos tortuosos e quem os segue não sabe o que é paz. Não há retidão em nosso meio, não sabemos viver de modo justo. Procuramos luz, mas só encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, andamos tateando como quem não tem olhos. Mesmo no mais claro do meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os vivos somos como mortos, rugimos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça, mas ela nunca chega. Procuramos salvação, mas ela está diante de nós, distante. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores, sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para o nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu. E quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então ele mesmo interveio para salvá-los com seu braço forte, e sua justiça o susteve. Vestiu a justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação. Cobriu-se com a túnica da vingança
e envolveu-se com o manto do zelo. Ele retribuirá seus inimigos pelo mal que fizeram. Sua fúria cairá sobre seus adversários, e até os confins da terra lhes dará o castigo merecido. No oeste temerão o nome do Senhor, no leste os glorificarão, pois ele virá como uma forte correnteza, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seus pecados, diz o Senhor. E esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem estas palavras que lhes dei. Estarão em seus lábios, nos lábios de seus filhos e nos lábios de seus descendentes para sempre. Eu, o Senhor, falei. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Se você já se inscreveu no canal, obrigada. Ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal logo aqui embaixo. É só tocar aqui onde está escrito inscreva-se e você estará inscrito. Compartilhe, deixe o seu like em todos os vídeos e juntos estaremos alimentando a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor, que é o alimento do nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!